Olá, muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 15 de novembro de 2023, e eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, a vida tem as suas normalidades. Vamos dar um exemplo aqui. Qual é a programação comum? Qual é a trajetória normal que está sob todo ser humano? É nascer, crescer, ir para a escola, depois da escola, prestar o vestibular, fazer faculdade, formar e depois trabalhar até aposentar. E no meio disso, você casa, tem filhos, compra o seu carro, compra a sua casa. E é isso, basicamente isso. Será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu esqueci de algo que está presente na expectativa normal que está sobre todo ser humano? Meu irmão e minha irmã, não é que eu estou afirmando aqui que não é bom, não é bacana, não é algo até mesmo de Deus nós termos a nossa família, nós formarmos na faculdade, nós termos um emprego, nós comprarmos bens materiais. Não há nada de errado nisso. Entenda isso que eu estou falando. Não há nada de errado nisso. Agora, o que há de errado é achar que a vida se resume a isso. É como aquela velha história do dinheiro, né? O dinheiro é tabu em muitos lugares, inclusive na igreja. Muitas pessoas acham ruim que a igreja fala de dinheiro. Ora, mas qual é o problema em ser instruído acerca disso? É óbvio que há pessoas que exploram financeiramente das outras. Mas eu estou me referindo àquelas igrejas, por exemplo, que tratam a questão financeira de maneira séria, com o intuito de instruir as pessoas. Aí você pode pensar, mas a igreja não tem que fazer isso. Primeiro lugar, a igreja tem sim que fazer isso, porque a igreja não é só para falar de um xarope espiritual. Não, o reino de Deus abarca todos os assuntos. Abarca economia, política, filosofia, sociedade. O reino de Deus não é um reino alienado, extraterrestre, à parte da realidade. Não. Então a Bíblia fala muito de dinheiro. Abre lá em Provérbios para você ver. Vê lá a história do rei Salomão. A Bíblia fala e muito de dinheiro. Então a igreja tem sim esse papel de instruir as pessoas nessa temática financeira. E em segundo lugar, eu te pergunto: a igreja não é um lugar para falar de dinheiro, mas as escolas estão falando de dinheiro? Cadê a matéria de educação financeira nas escolas, nos currículos escolares? Ou seja, a igreja está sim prestando um benefício
ao falar dessa temática. E eu estou usando a igreja aqui como um exemplo, tá? É porque muita gente enxerga como a igreja não pode falar de dinheiro. Pode sim, mas é óbvio que não é só a igreja que vai falar disso. Você, na sua casa, deve comprar livros sobre a questão financeira para você aprender sobre isso. Assistir a vídeos sobre, fazer cursos sobre. Nós precisamos aprender a lidar com o dinheiro. Não pode ser algo assim, sabe? Que a gente replica algo que a gente ouviu falar. Todo mundo fala que é bom colocar na poupança, então eu vou colocar na poupança também. Todo mundo fala que é bom fazer isso. Não, não replique, não seja um papagaio. Questione, pense. Então, meu irmão e minha irmã, eu peguei o gancho do dinheiro aqui por causa do seguinte: não é errado você ter dinheiro, não é pecado ter dinheiro. Só que Jesus, ele chamou a atenção de um homem que estava preocupado ali apenas com as suas posses, apenas com os seus bens materiais. E aí Jesus virou para ele e falou assim: louco, essa noite pedirão a sua alma. Ou seja, o que Jesus estava falando? Meu amigo, você está imerso só no quesito material. O dinheiro está enebriando a sua mente. E quanto à sua alma, você não está cuidando dela. Aí é que mora o perigo. Foi o que eu falei. Não tem problema algum em ter dinheiro. Não tem problema algum em nós vivermos a nossa vida. O problema é se isso fazer com que a nossa alma fique em segundo plano. Então, meu irmão e minha irmã, a verdade nua e crua, que pode até doer, mas a verdade dói mesmo, é a seguinte: nós fomos programados para a normalidade. Eu duvido que você não nasceu, cresceu ouvindo isso. Olha, fulano, você tem que, formar na faculdade. Aí depois você precisa trabalhar para você comprar o seu carro, sua casa. Aí depois você vai aposentar. Eu duvido que você nunca ouviu isso. E qual o problema disso? Qual é o erro em fazer isso? Absolutamente nenhum. Como eu disse e repito, porque eu acho importante ressaltar para ninguém interpretar errado. O problema não é fazer essas coisas. O problema é achar que a vida só se resume nisso. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18 ao versículo 20, olha só o que acontece. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Meu irmão e minha irmã, era mais um dia normal na vida de Pedro e André. Os pescadores estavam pescando. Os irmãos que cresceram aprendendo a arte da pescaria estavam colocando em prática aquilo pelo qual eles foram criados para fazer. E aí chega Jesus e interrompe aquele ciclo de normalidade. Chega Jesus e fala: ei, Pedro, André, larga tudo aí, larga as redes, larga o barco, larguem os peixes e sigam-me. E a Bíblia diz que os dois largaram tudo e foram seguir Jesus. Se não fosse esse chamado de Jesus, meu irmão e minha irmã, Pedro e André iam pescar a vida inteira, iam seguir lá com a sua empresa de pesca, iriam se aposentar com certa idade
E the end. E todos viveram felizes para sempre. Pedro e André iam viver o que eles foram programados para fazer. Só que aí chegou Jesus. E Jesus interrompeu esse ciclo. E Pedro e André viveram 3 dos anos mais intensos de sua vida. Pedro andou sobre as águas. Pedro presenciou o monte da transfiguração. Ele viu Moisés, Elias e Jesus com o corpo glorificado. Pedro ouviu de Jesus que ele era bem-aventurado, porque ele havia recebido uma revelação do Pai. E depois, conforme nos relata o livro de Atos, Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. A sombra de Pedro curava doentes. Pedro foi libertado da prisão por um anjo. Olha só que aventura incrível que Pedro viveu e que André também viveu, porque André era um dos discípulos. Mas os dois só viveram essa vida extraordinária porque eles abriram mão do ordinário. Eles entenderam que a vida era muito além do que simplesmente seguir uma programação de normalidade, do que viver, crescer, trabalhar, bababá e depois morrer. Não, eles entenderam que havia algo a mais. Às vezes, meu irmão e minha irmã, nós ficamos tão imersos no nosso trabalho. Não, eu vou trabalhar, trabalhar e trabalhar, porque, né, a sociedade cobra isso, né, tal. E aí o cara trabalha, 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 abre mão de ver os filhos crescerem, abre mão de passar tempo com o cônjuge, com a cônjuge, abre mão de sair para viajar, para passear. O cara se mata de trabalhar. Sendo que, num período de 24 horas, a empresa manda embora e contrata outro para o lugar. Sendo que, para certas empresas, esse homem que abriu mão de tempo com a família, abriu mão de fazer coisas para ele, para certas empresas, esse cara é só um número, é só mais um. Então vale a pena seguir uma programação de normalidade? Não, tem que trabalhar, que é isso, né? Eu sou um cara sério, tudo bem, trabalhe sim, tem o seu sustento, o homem é digno do seu salário, mas calcule bem as escolhas que você está fazendo. Até que ponto você vai abrir mão e abrir mão, sendo que amanhã pode ser tarde demais para você recuperar o tempo que foi perdido enquanto você vivia uma programação de normalidade. Meu irmão, minha irmã, desde criança eu sempre fui muito questionador. E eu lembro que eu falava com os meus pais: quando eu crescer, eu nunca vou ficar numa sala de escritório, trabalhando num escritório, sentado no ar-condicionado e tal. É claro, eu era uma criança quando eu disse isso, e é óbvio que não há nada de errado em você trabalhar no escritório com ar-condicionado, não há nada de errado nisso. Mas o que eu queria dizer com as minhas palavras de criança, a mensagem que eu estava transmitindo era o seguinte: eu não queria viver uma programação de normalidade. Eu não queria só trabalhar no escritório. Eu não queria que a minha vida se encerrasse nisso. Ei, se você é um cara que trabalha, ou uma mulher, um homem, enfim, que trabalha no escritório, no ar-condicionado, saiba que não há nada de errado nisso. Agora, o errado é se a sua vida se resume a isso. Se você não tira um tempo para você, para passear, para viajar, para fazer um lanche, para comprar algo diferente, para ir no cinema, para sair para passear com o cachorro, não sei. Saia da normalidade, meu irmão e minha irmã. Só se vive uma vez. Então, viva de forma não ordinária, mas de forma extraordinária. Porque ninguém vai fazer isso por você. A sua empresa não vai fazer isso por você. Como eu disse, tem empresas que amanhã te colocam na rua e depois contrata outro. Você é só mais um, você é só um número. As pessoas ao seu redor não vão poder fazer isso por você. Então tome uma atitude, tome uma decisão, faça uma escolha em prol de viver o extraordinário que Deus planejou para você e escreveu na história da sua vida. Amém?
Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.